Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vamos Viajar na Maionese. Como é que é, Huguinho? Olá, Tiago Ribeiro. Estamos bem? Dá cá mais sim, bacalhau. que apertei o bacalhau. Como é que estamos? Estamos bem, estamos muito bem. E tu? Também ótimo, entusiasmado para mais uma semanada do nosso Vamos Viajar na Maionese. Estas são as 2 semanas que vocês adoram, que têm 2 feriados. Pois, e este ano calham mesmo bem. Mesmo bem, pá. Aquela Bom sexta-feirazinha, sem fazer nada. Mais uma sexta-feira sem fazer nada na vossa vida. E vamos começar como temos arrancado, já é um clássico do nosso programa. Temos um boião, porque este é um programa de proposta de viajar na maionese. O nosso boião da maionese está quitado. Obrigado, Khalid. Deu-nos aqui um grande makeover. Esta é uma marca registada. Vamos viajar na maionese. O que é que tem cá dentro? Ar! Isto é um programa com ar! De Fátima. ASMR. E esta semana vamos para onde? Isso é mar. Isso é mar. Isso é mar, não é rio. Setúbal. Vamos até Setúbal. Fazer o quê? Setúbal é incrível. Vou-te Fazer o dizer, quê? a cidade talvez... Estou a brincar. A cidade é incrível. O distrito é onde temos as melhores praias portuguesas. Sim. Tirando, temos de dizer os outros todos. Claro. Tirando Viana do Castelo, a Faro... Mas Setúbal tem as melhores Porto praias. Santo, já viste Porto Santo, as madeiras de Porto Mas não é um Santo? distrito. É verdade. Nem verdade. distrito é. Sim, Nem sim. distrito é. Muito bem, Setúbal é a nossa paragem desta semana. Setúbal Tem bom incrível, peixinho, tem tem uma bom história mar. fascinante. Não tem mais nada, também não tem mais nada. Não vale a pena dizer. A Matilde está a ficar indignadíssima. Pois ela é de lá de Fernão Alho, Fernão não é? Lopes. Fernão Lopes, Fernão Ferro. Exatamente. Setúbal tem as praias mais incríveis de sempre. Tem a cidade em si é linda mesmo, é assim uma coisa meio pombalina das barracas. É verdade. Também O Tiago é que não. Eu acho que o Tiago nunca foi à cidade de Setúbal. Nem nunca lá estivemos juntos sequer. Depois tivemos imenso tempo. Sim, mas tem aquela baixa de Setúbal, é muito bonita. O resto é pois limpar as mãos à parede. Sim, Setúbal Downtown. Tem a Serra de Sintra de Setúbal, que é a Serra da Arrábida, onde Midtown de pessoas. Setúbal. Sim, pois é. E tem uma história riquíssima, ligada a grandes momentos da história do século XX português. Sabias Uau, isso? olha, tu estás a meter uma bitola muito alta Cuidado neste com programa. Troia é awesome. Não vamos falar de Troia, mas Troia é awesome. Parabéns para Troia. Menos um português neste segundo. Olha, e porquê Setúbal? É um ponto de partida para uma aventura que nos vais contar? É um ponto de partida para uma grande aventura. Nós acabámos de celebrar, e já falámos disso aqui, o 1º de Maio. Viva o 1º de Maio, sempre. Nunca mais. 31, Trabalhar nunca mais. 30 de Abril nunca mais, sim. Trabalhar nunca mais. Pois é. E nós sabemos. Levantaste o rabinho da cama cedo, no 1 de Maio? É muito importante levantar. Há uma teoria popularizada que se não levantares o rabinho da cama cedo vais ter um ano muito preguiçoso. Tu ouviste isto? Ouviste isto não é agora. Já tinhas ouvido isto, Matilde? Nunca. Também nunca tinha ouvido. Pois. São tradições açorianas. Ainda por cima lá é 1 hora mais cedo. Exatamente. Ou sim, é 1 hora mais cedo em relação ao continente. Não quer dizer Mas que nós continua na vivamos sua 1 hora hora. mais cedo. Claro. O homem tem razão. Imagina nos Açores, as pessoas estão sempre a pensar. Ainda por cima tem que almoçar 1 hora mais. Pois. Já viram uma chatice? Tens razão. E nós sabemos, é uma data que celebra, e não só celebra, como também reivindica, quando é preciso, os direitos dos trabalhadores. A Matilde já está ali quase a entrar em pré-aviso. Os olhos dela, assim, a revirar. Pré-aviso de greve. E neste episódio, o Tiago acabou de abrir o boião da maionese para falarmos da história dessas lutas, das lutas dos trabalhadores. É um assunto muito sério. É um assunto muito sério e vamos fazer um bocadinho, mergulhar nessa incrível história que não é de agora, naturalmente, e vamos imaginar este cenário. Durante 3 dias, a cidade de Lisboa, mas falava de Lisboa, mas depois já espalharemos ao resto do país. A cidade de Lisboa parou. Não houve nenhum terremoto, não houve nenhuma pandemia, graças a Deus. Não houve nenhum apagão. Só que Lisboa parou porque quem fazia a cidade mexer-se decidiu deixá-la parar. Não há elétricos, os elétricos pararam de andar. Portanto, já estamos noutro tempo, não é? Que os elétricos hoje funcionam maravilhosamente bem.
Mas é para os turistas, ninguém vai para o trabalho Pois, elétrico, acho eu. As oficinas fecharam. E os trabalhadores desapareceram da rua. Melhor, eles não desapareceram da rua. Andavam pela rua. Lá. Pois. Eles estavam lá, mas não estavam a trabalhar. Estavam juntos, estavam organizados e estavam, quiçá pela primeira vez, a perceber o poder que eles tinham. Uau, isto vai ser um programa poderosíssimo. Vamos viajar na maionese. Fazemos uma pequena pausa para as palavras do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Acha-te tão estúpida. Bem, amiguinho, até para a semana. Até para a semana. Tchau, que é isto, Tiago? Tu estás-me a roubar latas de atum? Opá, era para continuar a jogar, meu. Agora... Latas de atum? Eu não estou a acreditar. Isto é pior que os drogados. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos. Opá, são mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Bacana Play, dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador. Estamos de regresso para a segunda parte. Voltamos a apresentar a segunda parte do nosso Vamos Viajar a Maionese. Estamos algures pela capital portuguesa. Estamos numa grande paragem. E que gatilho é que originou isto tudo? Como é que isto tudo começa e por que razão começa esta história toda? Hugo Vanderdim. Os trabalhadores passam-se das suas bocas. Sim. Tu gostas quando os trabalhadores passam-se das suas bocas? Já Sim. fizeste greve? Costumas fazer greve? Não, eu sou o fura-greves. Sim, exatamente, certificado e vou pronunciá-lo aqui. Já fiz, né? Claro que sim. Que reivindicavas tu? Não trabalhar. É não trabalhar, ganhar mais, fazer menos. O de sempre. O que reivindicam todos os trabalhadores. O que estão aí a fazer há 150 anos? Que lutas são essas? São sempre. Mas sabes que é verdade, se nós resumirmos de uma forma quase piedética, o que os trabalhadores reivindicam sempre é ganhar mais e trabalhar menos. O que é que reivindicam os patrões? Não podem pagar mais. Exatamente, precisam que trabalhem mais. Estão no limite sempre, até chegar ao fim do ano e percebermos os milhões de lucro que têm sempre. Tal e qual. Bem, as grandes empresas. As grandes, porque as pequenas e as médias, o nosso tecido empresarial. Que nojo. A minha t-shirt é feita de um tecido. Eu gosto muito desse tecido empresarial. Isso é o quê? Linho, não é? Com 5% de algodão. Aquelas coisas sintéticas. Pelas terras. Isso. Sabes quantos poliésteres morreram para fazer a t-shirt da Matilde? Trágico. Esse é um animal tão fofinho, poli. Bom, primeiro vamos falar um pouco da história das greves. Pelo menos no conceito moderno de uma greve organizada. Porque recusar-se a trabalhar é uma coisa tão antiga como o homem, não é? É mesmo. Claro. A Bíblia fala disso na Bíblia. Temos registros escritos lá em bonecos, de uma greve no Egito, de uns trabalhadores que se recusavam a trabalhar, a fazer a pirâmide. Sim. Enquanto não há vinho, não há pirâmide. É engraçado, exatamente. Não há circo, não há palhaço. Se pensarmos, é a ideia de um grupo organizado que falou e que tem uma reivindicação, ou várias até, todas alinhadas no mesmo sentido, e isso presta-se à força daquele que manda trabalhar perder essa força. Sim, nas coisas mais antigas, no fundo aquilo é queremos ganhar, enquanto não ganharmos essa relação, enquanto não ganharmos está quebrada. Não vou, claro. O que vai acontecendo ao longo da história, quanto mais chegamos perto de nós, é que a noção dos direitos das pessoas vai aumentando, e portanto hoje em dia já fazem greves. Eu preciso de uma cadeira ergonómica. Um rato especial. O café nesta empresa é péssimo, vou fazer. Estou a brincar. São temas muito sérios. Podem comentar nas caixas de comentários deste programa. Todas furiosas. Mensagens de amor para o Hugo Vanderdim. A primeira greve com este nome, que podemos já identificar como uma greve mais no sentido moderno, em Portugal, aconteceu em 1849. Ei, está bem lá atrás isto. Foram os metalúrgicos. Claro, estamos aqui no meiésimo do pessoal do metal. Pessoal do metal. Foram os metalúrgicos. As autoridades tinham proibido o mosh. Exatamente. Fecharam os bares às 2 da manhã e o pessoal do metal não curtiu. E os metalúrgicos de uma fábrica na Rua da Boa Vista, em Lisboa. E que protestavam eles? Protestavam contra os cheirões de trabalho. Vou explicar. Não havia eletricidade, não é? Pois. Não havia eletricidade. E isto fazia com que
o trabalho fosse aproveitando a luz do dia. Claro. Significava... Aliás, o horário de trabalho contemplava muito essa ideia do sol, não é? Trabalha-se de sol a sol. Tal e qual. E agora sabemos que a luz do dia não é igual em todas as alturas do ano. Pois. E eles tinham no verão de trabalhar, às vezes o sol põe-se no verão às quase 9 da noite, não é? Então eles tinham de trabalhar até essa hora no verão, o que era o chamado fazer serão. E estes trabalhadores estavam contra isso, queriam que fosse um número de horas fixo, mas que não trabalhassem aquelas horas todas, porque isto implicava trabalhar das 7 da manhã às 9 da noite, e então pararam de trabalhar. Eles foram arrasados na imprensa da altura. A imprensa, o que é que se chamou? Que isto eram ideias de fora, nunca tinha acontecido nada disto, que isto eram ideias francesas, porque estava tudo a arrebentar em França, então lá vinham com estas ideias. Estamos numa altura muito contemporânea do quê? Dos Marx dizer assim, tudo vai para a rua, dos Marx, do nascimento do socialismo, do anarquismo, do comunismo, enfim, estamos nesta altura desta ebulição, muito vindo sobretudo de França, e então eles olharam dizer assim, agora vão importar, as coisas boas não importam eles, olha, vê lá se eles não comem escargot. Pois. Sabe? Sim. Totalmente. Vê lá se eles arranjar um sommelier para uma taberna, não arranjam, isso não importa eles de França. Coisa, sim. Cheio. É cheio. E 2 de uma vez só. Mas tem muita essa curiosidade da imprensa estar completamente alinhada com também o poder português, não é? Ou seja, era uma novidade e era uma coisa muito atrevida, talvez, não é? Aos olhos do eles recusaram-se a trabalhar. Quem é que o menino pensa que é para decidir não trabalhar? Ficaram a olhar. Só que o que acontece é, eles no primeiro dia eles recusam-se a trabalhar, não trabalhamos, e foram-se embora. E começaram a ir a outras oficinas. Nós imaginemos a Rua da Boa Vista, quem conhece Lisboa, isto fica perto do Caixo de Dré, naquela... Impressionante. É engraçado, e eram muitas fábricas, estou aqui a chamar-lhe oficinas porque são pequenas fabriquetas, não é? Onde se faziam coisas. E o que acontece é eles vão de fábrica em fábrica a dizer, pessoal, não bora lá, quem está connosco? Sim, é verdade. E os jornais arrasaram-nos, mas quase por ironia do destino, a greve seguinte, uns dias depois, os tipógrafos. Os tipógrafos. Portanto, sem jornal. Que tinham feito os jornais. Encosta os jornais à boxe. Claro, o governo vai logo dar conta disto, não é? Ficam em pânico. Bem, agora vêm estas ideias lá de fora e o governo da altura logo proíbe por lei a greve, o direito da greve. O direito da greve, que aliás só volta a ser restabelecido na sua plenitude mais de 100 anos depois, em 1974. A greve era proibida ou muito controlada. Apesar de ser proibida e ter sido proibida logo neste meio do século XIX, sempre se realizava. Sempre. Claro. Sempre. Nós às vezes perdemos noção disso. Houve milhares e milhares e milhares de greves desde esse final do século, do meio do século XIX, durante toda a Primeira República, durante o Estado Novo tentou-se, com uma enorme repressão, mas fazia-se milhares mesmo. E elas vão aumentando com a industrialização, à medida que o mundo e a cidade se vai industrializando, claro. Mais necessidade de fábricas, mais mão de obra e mais poder para cada uma dessas pessoas. Claro. Tal e qual. E sobretudo, nestas novas zonas operárias que se vão criando à volta das grandes cidades, das duas cidades portuguesas nesta altura, que é Lisboa e o Porto. E vai nascendo toda aquilo que nós hoje poderíamos dizer, uma cintura industrial. Sim. Tens uma cintura industrial. O parque industrial. Tens uma cintura industrial. Pronto, nasceu aqui a ideia, um destes dias alguns será uma publicação muito bem sucedida do Hugo van der Ding, cintura industrial. Qual era a de há bocado? Nós também há bocado dissemos qualquer outra coisa que também já não me lembro. Já se foi. Mas ficou a cintura industrial. E é engraçado, nós já falámos disto até a propósito de outras coisas. A industrialização, portanto, significa que o trabalho mais artesanal vai sendo substituído por máquinas, a indústria consegue produzir mais e mais, enfim, o capitalismo, se quisermos, como conhecemos hoje. Isto vai atrair toda uma série de gente que vinda dos campos para as cidades, há mais fábricas, há mais emprego, há tudo mais, mas nasce aqui verdadeiramente um novo tipo de pobreza urbana. Criam-se zonas operárias. Por isso é que falámos há pouco de Setúbal, vai acontecer em toda à volta de Lisboa. Zonas de dormitório também, por consequência, não é? Claro. Vilas, não é? Aquela coisa de... Sim, eu acho que se estás a pensar nas zonas... Estou a lembrar-me de Lisboa que tem uma série de vilas operárias. Isso assim. Ou seja, o fenómeno do que seriam hoje as cidades limites como Amada, não. Loures.
Isso não é desta altura. Isso, Amadora, dormitórios, não é aquilo que chamamos isso era de campo. dormitórios. Era campo. Sim. Como Lisboa era muito mais pequena, o que vai ser os arredores da cidade, bairros operários, nascem precisamente em Alcântara, de um lado da cidade, e Chabregas, Beato e Poço do Bispo do outro lado da cidade. Isso é que eram as zonas industriais. Okay. Aliás, quem passeia hoje, Alcântara tem o LX Factory, era exatamente uma zona de fábricas, Claro. e lá estão as fábricas, e da mesma maneira, quem passeia pelo Criativo do Beato e isso tudo todas as zonas, eram fábricas, naturalmente, que depois com as suas respectivas bairros operários e todo o Poço do Bispo, exatamente igual. E que sobreviveram durante muito tempo, o Braço de Prata, todas isso são fábricas, não é? E depois, across the river, toda a zona de Setúbal, Almada e tudo mais, é muito ligada à indústria, sobretudo conserveira, das conservas do peixe e tudo mais. E no Porto, também mesmo igual. E nasce uma nova classe de pessoas que são os operários, que é uma novidade, não é? Tinhas os agricultores, depois tinhas muito vagos serviços e artesãos. Aqui nasce os operários, pessoas que trabalham nas fábricas. Eles aqui ainda não são a maioria da população de todo. A população portuguesa é agrícola. São agricultores. Setor primário. Absolutamente. E vai ser assim... Durante décadas. Durante décadas. Toda a Primeira República, grande parte do Estado Novo também, é esta a realidade portuguesa. E vai ser no meio desta gente, destes operários, que vai começar a germinar as ideias que vão mudar o século XX, Sim, não é? Incrível. O movimento operário, que é uma coisa, mas tem uma história absolutamente fascinante ao longo dos tempos. Agora, estas pessoas nem sempre encontravam os seus sonhos e vai desembocar na tal pobreza urbana. Ou seja, por um lado tinham trabalho, mas por outro lado são condições de trabalho quase mais piores que no campo. Claro, claro. Um degrau acima de um pequeno escravo. Seja, tinhas um salário fixo, tinhas um trabalho fixo, tinhas todas essas coisas, mas eram condições muito más para a saúde, para o descanso, porque a vida no campo segue os ritmos da natureza. Óbvio, estava a pensar exatamente e portanto nisso. É uma coisa quase mais orgânica. Por mais que tenhas que lidar com a dureza do frio e do trabalho braçal, do campo, estás na verdade numa relação com a natureza profundíssima. Quando estás numas catacumbas a respirar monóxido de carbono de fábricas 14, e carvão 16 horas por dia, todo sujo, tudo imundo, é um bocadinho aquela... Temos essa imagem quase oferecida pelo cinema, não é? Há muitos filmes da primeira metade do século XX que retratam muito, Charlotte, exatamente, retratam muito essa violência, essa brutalidade das fábricas que passava naturalmente para as vidas dessas pessoas, desses homens. Absolutamente. E depois, na verdade, começa a aparecer alguma resposta por parte dos patrões, não é? Para aliviar essa pobreza. E aparecem muitas associações de assistências, coisas muito básicas, às vezes. De saúde, falas tu, num contexto de seguro? Até mais de alimentação, por exemplo, coisas muito básicas ainda. E no fundo, não era por uma qualquer função benemérita, alguns empresários eventualmente fosse, mas era exatamente para travar as greves, para travar as queixas, e atirando um bocadinho de água na fervura. Queixam-se de 10 coisas, ofereces uma e a coisa apazigua. E até para tirar da cabeça, porque começava-se a perceber. Isto são queixas organizadas, já não é os tipos que vão para a rua dizer não queremos trabalhar no verão. Havia ali uma coisa, incrível. Temos direito de X. E era quase para tirar da cabeça estas ideias francesas da cabeça destas pessoas. Era uma coisa mais providencial. Então tomem lá um beijinho. Até porque, pensando bem, talvez os patrões tivessem como fim último do medo a ideia de que pudessem perder eles a posse daquilo que era seu. Ou seja, esta gente reivindica tanta coisa que um dia vão destituir os próprios patrões. Sim, e sobretudo o prejuízo gigantesco económico que era quando as pessoas paravam. Pois, totalmente. Sim, totalmente. Claro. Aqui ainda não... Já vamos começar a ter, mas ainda não temos os grandes grupos económicos que têm estrutura, e também são prejudicados, não é? Já tinha aparecido a CUF, precisamente no Barreiro, portanto, toda essa zona. Agora, apesar destas tentativas, muitas delas apoiadas até moralmente pela Igreja, não é? Pela Igreja. Isso é curioso, a posição da Igreja. Não das greves, ao contrário. Ao contrário dos patrões, têm que aceitar, obedeçam. Claro. Porque o socialismo, estas ideias que estavam a vir de fora, eram também muito anticlericais, eram muito anti-establishment da Igreja, e portanto a Igreja também ia dizendo... A Igreja faz, e o papel dela nesta transição para o século XX e no início do século XX, o elogio da pobreza.
ou da pobreza como uma condição. Adotado depois pelo Estado Novo. Em Portugal, tal e qual, sim. Claro. Que ao mesmo tempo tinha, e era isto que esta resposta dos patrões dava, que era basicamente a postura, quer do Estado, quer da Igreja, era: as pessoas são pobres porque é a sua condição de serem pobres. E os ricos têm a obrigação moral de haver essa assistência. E nós tínhamos essa ideia dos ricos terem pobres, que é uma coisa que dura no Estado Novo ainda, ter o pobre quase... O acolhido. O pobre, sim, que ia lá todas as quartas-feiras almoçar, jantar, levar roupa. Ter um pobre era uma coisa que os ricos tinham. Isto não ia correr bem, não é? Esta frase estava a tombar para ser. Olha, é engraçado. Mas eu percebo que toda a gente, se fizer um pequeno exercício, perceberá exatamente o que é que estamos a dizer. Sim, a aristocracia tinha isto, que eram pobres que quase pertenciam à casa, não é? Portanto, iam às quartas-feiras, davam pequenas ajudas na casa, coisas, às vezes uns pequenos trabalhinhos. Levavam comida para a casa exatamente. deles. É engraçado, isto era tão. Nós falámos, Vamos Todos Morrer há muito tempo, da Duquesa de Palmela, que estabeleceu cozinhas económicas. Isto era de tal maneira persistente que, com a queda da monarquia, isso se ressentiu socialmente. Com a aristocracia a deixar de fazer estas coisas, sentiu-se a falta desta assistência social. Essas pessoas ficaram desabrigadas. Sim, isso sentiu-se, foi um assunto. A aristocracia deixou de fazer isto. É engraçado. Sim. Portanto, mostra o impacto social que estas coisas têm. São décadas a realizar uma coisa que... e um papel séculos, social. Eventualmente. Sim, era o que havia. Não havia assistência, não havia segurança social. Era com esta ideia, que era uma filosofia, que era: os pobres são pobres porque é a sua condição, e os ricos são ricos e, portanto, têm que prestar assistência. O Estado até nem se envolvia muito nisto. Era assim, mais ou menos. Só que, com estas ideias, com esta coisa toda que vinha lá de fora, estas coisas todas, piar mais alto, os trabalhadores começaram a ver isto não é bem assim, nós temos esses direitos. E então o primeiro partido do mundo a defender os trabalhadores, portanto um partido organizado de trabalhadores, chamava-se a Associação Internacional dos Trabalhadores, ou simplesmente conhecida como a Internacional. Ela aparece em 1864, portanto muito contemporânea dos livros do Marx, do Engels, etc. E vai aparecer em Londres e em Nova Iorque, portanto o hub da industrialização, não é? O centro da industrialização. E é uma mistura de marxismo, socialismo, comunismo, anarquismo, lesbianismo, eventualmente. Sim, também. Totalmente. Transformismo, tudo. Desculpem. Isto estava a galgar. Homossexualismo. Totalmente. Sim, não sei o que é que elas faziam lá. Eu nunca fui a uma reunião destas, confesso. Sim. Não é? Internacional, claro, internacional era... Não fui, confesso que não fui. Em Portugal, ela vai aparecer uns aninhos depois, em 1871. São os socialistas e anarquistas espanhóis. Sabes que eu sou fascinado com o estudo do anarquismo deste final do século XIX. Acho isto fascinante, acho mesmo. Sim. Destas ideias estão... Ou seja, são ideias... Eu não estou a dizer que acho bem ou acho mal, mas são ideias tão desafiadoras da ordem social instalada que eu acho fascinante. Mas uma desobediência coletiva e com propriedade, não é? Com um estatuto, tem um edital. Sim, tem uma ideia, exatamente. Sim. Que começa, podemos dizer, com matarem os reis de França, não é? Pois. E depois espera aí, e se a gente também... Já agora. É o já agora. A Revolução do já agora. Claro, sabemos bem onde é que isto pode parar. É verdade. Há umas pessoas que chamam a Revolução Francesa. Isso. Nós aqui na maionese chamamos a Revolução do e se, ou e já agora. Olha, mas estás a brincar com uma coisa muito séria. Eu já o referi algumas vezes nestes episódios, que tenho aprendido a ideia e a importância de pensar a Revolução e esses grandes marcos da cultura, pelo menos ocidental, não como uma coisa que tenha acontecido num dia específico, numa data, mas como uma coisa que se prolonga durante, às vezes, muitos e muitos anos. E também essas ideias, nós podemos ter estudado e passado isso para o nosso conhecimento como, aconteceu naquele ano, foi um grande... Mas na verdade são coisas muito demoradas. São processos muito longos. São processos que ficam ali enlumbrando e depois a contaminação que se dá, essa disseminação dessas ideias, também são lentas essas disseminações, não é? Pelo mapa europeu. Há uma coisa engraçada que as invasões francesas do Napoleão, que acontecem poucas décadas depois da Revolução Francesa, não é? Vamos dizer 20 anos, por um lado destruíram o país. E por outro lado também, porque são elas que trazem para cá a grande parte das ideias, depois vingaram da Revolução Francesa. Sim, é verdade. Sim. Que depois
mais 10 anos, juntas mais 10 anos e vai desembocar na grande revolução liberal que vai acabar com o absolutismo. É muito interessante este efeito em cascata. E será um efeito também baseado um bocadinho na mimetização de pessoas olharem para pessoas e questionarem sobre elas próprias? Eu tenho, para mim, está tudo muito estudado. Estes tipos reclamam e conseguem chegar eu a acho que é o power of numbers, é perceber, nós de facto somos mais, nós de facto isto não há direito, nós de facto temos uma vida horrível, nós de facto isto não é bom. Ao longo de toda a história houve esta percepção de isto não é justo, não é? Agora, o que começa a aparecer nesta altura são os movimentos organizados. O tal partido internacional que aparece lá fora, em 1871, aparece cá, chamada a Fraternidade Operária. Teve gente muito destacada como dirigentes, um deles que vai ficar se calhar muito surpreendido, chamava-se Antero de Quental, chegou a ser quem é dirigente desta Fraternidade Operária. O meu fraterno conterrâneo. O teu fraterno conterrâneo. Tinhas ideia desta história? Mas ele também tem a ideia de que qualquer coisa que fosse desafiadora, ele metia lá o nome. Simbora. Sim. Mas com sotaque, faz lá como é que ele diria. Por acaso, teria ele sotaque. Seguramente. Eu penso tantas vezes nisso. Não há matéria, eu ando tão obstinado com isso nos últimos meses, que é a voz e o sotaque de determinadas pessoas. A voz de Fernando Pessoa, imaginem. Pois. Por acaso devia ser uma desilusão. Que português saía da boca de Camões? Sim. Até há poucos anos havia bastante gente viva que tinha conhecido o Fernando Pessoa, não é? Como a gente, o Almada morreu nos anos 70. Claro. Mas agora já não há, mas sim, registros. Mas de certeza que Antero teria sotaque. Seguramente, eu às vezes pensei que no Castelo Branco devia ter sotaque. Claro, do norte, não é? Apesar de ter nascido, embora ter nascido em Lisboa, viveu toda a vida no Porto, certeza que tinha, não é? Sim. E pedia um cimbalino. Sim, seguramente. E dizia puta deita-te também, quando se chateava. Gravíssimo. Fudei-vos. Sim. Sim, eventualmente o essa também lá. Claro. Não faço ideia, mas sim, era possível, claro. Portanto, Antero de Quental, um dos primeiros dirigentes desta fraternidade operária, deste partido que defendia os direitos dos trabalhadores. E o que defendia isto em Portugal? Era a unidade dos trabalhadores? Era, sim, e a melhoria das condições de vida e, sobretudo, acabar com esta ideia de os pobres são pobres porque são pobres e os ricos... Resignem-se a isto. Sim, claro. era lutar pelos seus direitos. É uma ideia quase moral, se pensarmos bem. São fundições onde a religião penetrou durante muitos séculos, que é a ideia de és isto, morres isto e contenta-te pelo meio, vive bem com isto. No fundo, a religião sossegou muita gente durante a sua vida toda a não serem outra coisa que não aquilo que nasceram por definição. Sim, ou seja, o cristianismo tinha vindo com uma grande originalidade em relação ao judaísmo, que era todas as pessoas são iguais perante Deus, e a mensagem de Cristo focava muito neste aspecto. É a primeira, a religião verdadeiramente humanista nesse sentido. Sim. Toda a gente é igual, e o Novo Testamento insiste muito neste tema. O rei e o escravo têm exatamente a mesma dignidade perante Deus, só que isto não era a realidade política durante muito tempo. E a Revolução Francesa o que vai fazer é exatamente isso, esse nivelar, que é todas as pessoas são cidadãos por este estatuto. Acabou-se os nobres, acabou-se o rei, acabou-se, ainda que houvesse rei, não é? Há rei depois da Revolução também. Mas ainda destitui mais essa sacralidade dessas figuras. Toda a gente é cidadão. O Luís XVI, quando é preso, já na parte daquele processo, começam a vir no processo como cidadão Luís de Bourbon, já não lembro como é que ele se chamava, Luís França, uma coisa assim. Que é isto? Citoyen, sim, era esta ideia de cidadão, de igualdade perante a lei, e portanto também tens direitos, não é? E estas ideias que também começam a arrebentar cá, são muito inspiradas por uma experiência que um dia também havemos de contar aqui, que se chama a Comuna de Paris, que durante algum tempo os trabalhadores tomaram conta da cidade e governaram a cidade, e, enfim, acaba por ser esmagada com muita violência, mas foi ali uma experiência que fica também no imaginário. Claro. Até hoje nós vamos falar disto, não é? Sim, totalmente. Sim. É um movimento pop da cultura ocidental. É uma coisa que marca muito. E é curioso percebermos isto. A unidade de uma determinada parte da população, que é uma maioria, a pobre, consegue tomar de assalto uma das cidades mais importantes do mundo e, no nosso caso, em Portugal, na cidade de Lisboa, conseguiu durante 3 dias parar Lisboa. Ou seja, isso dá
dá um direito quase de pensamento. E assusta. Nós somos mesmo importantes. Sim, tal e qual. E nós estamos a caminhar para esses 3 dias. A resposta cá em Portugal a essa ideia da Comuna de Paris vai ser o sindicalismo revolucionário, que era criar sindicatos onde se organizavam por categorias profissionais, não é? Havia a avó da Matilde tinha o claro. SPP. Sim. Queres sindicato para SPPPP. Sindicato. Eram os 3 P's. As 3 P's, sim. Brinco. Mas havia, claro, os metalúrgicos, enfim, as profissões que eram mais correntes na altura, que não são as mesmas que nós temos hoje, não é? Não havia dos call centers do início do século XX. Só que este sindicalismo vai ser muito mais do que uma reivindicação de direitos. Os trabalhadores juntam-se e têm algum poder, os sindicatos têm algum poder económico e, portanto, vão ser também, vamos dizer, posto médico, assistente social às famílias, vão ser importantes centros culturais. Claro, ou seja, e vemos marcas disso nas nossas cidades. É muito fascinante. Ficaram lá esses edifícios, esses lugares. Ficaram. Nós estamos ainda a falar mesmo do início do século XX, mas ainda assim, e final do século XIX, início do século XX. Mas é muito engraçado que eram pequenos museus onde as pessoas, porque esta ideia do operário começa a ganhar também, estes movimentos vão trazer, começam intelectuais a ter estes movimentos, mas estas pessoas também têm direito à cultura, direito à arte, são pessoas, direito a ter os seus momentos de lazer para pintar, para escrever, para fazer o que lhes apeteça, não serem apenas máquinas humanas de produção, quase como eram basicamente vistas. E, portanto, tem escolas, esta ideia da escola, até da escola moderna, de ensinar os filhos dos operários a ler, a conhecer o mundo, estes rudimentos, portanto, tornam-se focos de cultura muito E escolas industriais também, será que estão ligados aí? Ok, já é um papel do Estado. Sim, isto era mesmo de importar modelos de escolas anarquistas, da escola moderna, chama-se esse movimento de escola moderna, que era... Isso é muito fascinante. E tinham escolas primárias, numa altura em que não era obrigatório, não é? Sim. Para formar os operários. Elas funcionavam nos bairros operários. Antecipam-se ao papel do Estado, não é? Daquilo que hoje em dia são coisas para nós consagradíssimas nos nossos direitos enquanto cidadão da República Portuguesa. Anteciparam-se, foram vanguardistas em relação ao... É incrível isso, é muito... Olha, o nosso último rei, o Dom Manuel II, ele acorda para estes movimentos, ele percebe, ele é muito novo quando é rei, só vai ser rei 2 anos, não é? Até à Revolução, mas ele percebe isto, manda vir um famoso sociólogo francês, faz um levantamento de um estudo, ouve estes movimentos socialistas e pensa, bem, eu tenho que atender a estes problemas, porque senão isto vai ser uma coisa grave, ele já não vai a tempo. Mas é perceber esta coisa é o mundo em mudança, está a acontecer aqui uma transformação. E estas pessoas até já se organizavam nas suas próprias escolas, enfim, tudo mais. E o que é que eles querem? Descanso. O direito ao descanso. O direito até a parar, que seja uma vez por semana. O direito ao tempo livre, portanto, ter tempo para viver também a sua vida. Portanto, a redução do número de dias de trabalho, que já estava também a acontecer em Inglaterra, com a semana de 5 dias, com as jornadas de trabalho de 40 horas. Tudo isso vem neste tempo. E também outra coisa muito importante, que era que eles reclamavam, que era tempo para se dedicarem ao próprio sindicato, ao próprio movimento operário, porque eles diziam, senão a gente não pode lutar pelos nossos direitos, estamos que nem a trabalhar pelos direitos sempre. conseguimos tentar e pensar e organizarmos. Uau. Acontece que o Estado vai perseguir violentamente estas pessoas do movimento operário, são deportadas, são presas, algumas são mortas, até não é de pena de morte, mas é em confrontos na rua pela polícia, não é? Mesmo em Portugal? Em Portugal, sim, aqui estamos falando em Portugal. Sim, é verdade. Alguns destes movimentos continuam na clandestinidade e depois a verdadeira rede que vai permitir eles comunicarem, quer com os trabalhadores lá de fora, quer com o movimento operário entre si, são os jornais. Que é absolutamente incrível. Talvez hoje não tenhamos essa ideia. Apareceram mais de 1000 jornais operários distribuídos ilegalmente, não é? Ou seja, assim, alguns não, mas a maior parte sombra, sim. Claro. O que permite estas ideias chegarem a todo o lado, é uma verdadeira rede antes da internet. Pois é. E se nós estamos a pensar que era um pasquim escrito numa folha de couve, estamos muito longe da verdade. Eram coisas muito profissionais, com redação, com jornalistas, com repórteres, e onde passaram. E tinhas desde a parte política, dizer acordem bandalhos, manifestos, ideias projetadas ali. Tudo que consigas imaginar de intelectuais progressistas escreviam nestes jornais.
Que e depois incrível. a parte gráfica toda muito incrível, também com desenhos, com aquelas murais, não é murais porque era no jornal, não é? Mas aqueles, eu acho fascinante essa arte reivindicativa. E satírica também, ou seja, um bocadinho de escárnio sobre o É poder. provável que houvesse algum, Claro. sim, é provável que houvesse alguma coisa disto. Isso Mas é muito fascinante. É muito fascinante. e é fascinante, tu sabes, tens no mesmo jornal, no mesmo número do jornal, tens um operário a escrever um texto e tens, já dei há bocado o caso do Antero de Do Antero. Cantal, mas todos os outros, Que podia ter um editorial nesse mesmo número. tal e qual, passam por lá grandes figuras da cultura em portuguesa lá passaram. Entretanto, vem a Primeira República e podemos dizer que a Primeira República é uma lufada de ar fresco, ou seja, estes movimentos ganham força. A Primeira República vem por oposição à Igreja, à ordem estabelecida, à sociedade de classes, da aristocracia no topo, e é feita, até a própria Revolução é feita desta mistura entre o movimento operário, que só existia em Lisboa e no Porto, eram isso, Sim. e a burguesia republicana, que já não se revia na Condessa, que Claro. tem o poder, que no Nas fundo monarquias, são não eles é? que fazem, Claro, tal e qual. claro. Portanto, era altamente impopular, e é este balanço entre o movimento operário, as pessoas no campo estavam-se a cagar. Era outra velocidade. Estavam no outro claro, sítio, não claro. queriam saber para nada. E ela disse com um enorme, a Igreja com um enorme poder nas mentalidades. Óbvio. Mas o que faz o que traz a República é precisamente esta junção entre os operários à volta das cidades, de Lisboa e Porto, e a burguesia, todos os bem-pensantes, os intelectuais, a burguesia republicana, os pequenos funcionários, os pequenos oficiais do exército, sargentos, não são oficiais, mas o pequeno militar, a classe média, o que havia Claro. de classe média ainda nos centros urbanos. É isto que faz a revolução. Quase que me faz crer que com a entrada da Primeira República em Portugal, quase que me faz crer que o papel dos sindicatos ficava um bocadinho reduzido, porque alguns desses direitos passaram a estar mais ou menos consagrados, não? Estou Mais ou enganado? menos. Ok. Mais ou menos. Porque o que acontece é que a República vem com estes dois grupos, mas rapidamente a burguesia Tomba ilustrada para o toma lado conta dos da poderosos. revolução. E portanto os outros começam a reclamar, e então aquilo quase que replica-se o modelo da monarquia, que é isto é um perigo para o nosso sistema. E portanto os bem-pensantes da burguesia vão replicar os mesmos tiques que vinham do passado. E logo a abrir, em 1910, vai a partir de 1910, a partir da Revolução Republicana, vai-se começar a celebrar este dia que celebramos há poucos dias, o Dia do Trabalhador, o dia 1º de Maio. É engraçado, este dia é desde há milénios, podemos dizer, um dia de celebração. É o dia da primavera, é o dia das maias, que é umas flores, não é? É o dia de celebrar uma nova vida. Sim. É uma festa altamente pagã, era uma festa religiosa pagã, que a Igreja Católica vai também se sobrepor, e isto são tantas camadas até desembocar no Dia do Trabalhador, que começa a ser, esta data é escolhida porque em 1886, em Chicago, há fortíssimas manifestações pelas 8 horas de trabalho, que são esmagadas, há muitos mortos, há feridos, há presos. Chicago, a cidade industrial, A cidade por industrial definição. americana, claro. E depois, a partir de 1890, eles escolhem a tal internacional, escolhe para ser o Dia Internacional do Trabalho, e ela começa a celebrar em Portugal logo desde dessa altura. Como as pessoas não podiam parar de trabalhar porque não havia feriados, começa a ser um dia de greve também. Ele próprio, Dia do Trabalhador. Sim, celebrar o Dia do Trabalhador. A República vai deitar mão a este assunto e vai publicar uma coisa que ficou conhecida como o Decreto Burla, onde vai legalizar o direito à greve. É uma originalidade. O direito à greve passa a estar Contemplado na lei, mas tem regras. Tens que fazer um pré-aviso. Hoje em dia o pré-aviso, na altura era uma semana só, hoje acho que são 2 semanas pré-aviso de greve. Portanto, tens que avisar o Estado e o patrão e a entidade que vais fazer greve. Era permitido o lockout. O lockout é quando tu impedes, encerras uma coisa. Sim. Imagina, tu fazes greve lá na RTP e fechas a RTP, não impedes que as pessoas entrem. O lockout era permitido, só que por outro lado protegia também os patrões, porque
era importante agradar a gregos e a troianos, era proibido os piquetes de greves, no fundo as reuniões para combinar as greves, e sobretudo, aqui é que vai ser o que vai fazer estalar a coisa. Pois, aí vem qualquer coisa. Autorizava o uso da força pela polícia. Policial. Para controlar os desacatos dos protestos. Portanto, as pessoas basicamente podiam não trabalhar como forma de protesto, Mas podiam apanhar nos cornos. Mas podiam apanhar. Pois, e com uma aleatoriedade bastante considerável, não é? Sim, Quem é que para controlar a presença da polícia, para controlar a ordem pública. Pois, conhecemos bem. E, portanto, rapidamente os trabalhadores percebem, fomos traídos pela própria revolução, afinal isto era para ser uma revolução dos direitos dos E trabalhadores. eles são exatamente iguais aos outros. Sim, ou pelo menos muito, com o mesmo escondido. Claro. Exatamente. E portanto o governo republicano vai rapidamente reprimir a greve, que estala e rebenta. Há centenas, se não milhares de greves durante a Primeira República. Logo a abrir no dia 24 de outubro, portanto 20 dias depois. Portugal estava de rastro, imagina. Isto foram anos. Claro, porque achava, ou seja, o mundo vai mudar dia 6 de outubro, já estamos todos diferentes. E portanto os carroceiros de Lisboa e do Porto fazem greve, os ferroviários, uma classe profissional que vinha a tornar uma grande importância, uma força gigante, determinante, com um sindicato também muito forte, fazem greve a 5 de novembro. A Carris, na altura não eram exatamente os autocarros como nós os conhecemos hoje, eram os elétricos, que era o meio de transporte mais importante na capital da cidade. Claro. Chamava-se a Companhia dos Carris de Ferro. Ainda se via em algumas coisas CCCL, Companhia dos Caminhos, CCFL, dentro de algumas carruagens mais antigas que foram restauradas, que era a Companhia dos Carris de Ferro de Lisboa. Uau. Tudo parado. Sim, dia 15 de novembro, portanto pouco mais de um mês da Revolução, e vai começar uma verdadeira vaga por todo o país. Eles exigiam aquilo no fundo que tinha sido a propaganda republicana. Claro. Melhores salários, redução dos horários de trabalho, e agora, desta vez, os protagonistas são sobretudo os operários das fábricas de cortiça e de conservas do distrito de Setúbal, dos têxteis na zona do Porto e de Braga também, de Porto e Braga, dos têxteis, os da CUF no Barreiro, que já era o grande grupo operário, mas também camponeses que se vinham juntando a estas lutas no Alentejo, no Ribatejo, claro, os ferroviários, gente com bastante poder reivindicativo. Este país parado completamente. Parava. Até a Companhia do Gás, por exemplo, de Lisboa, que o gás, lembro nesta altura, era a iluminação pública, por exemplo, não é? E claro, das fábricas também. Na verdade, toda a gente, porque hoje de facto vamos falar da primeira greve geral em Portugal. Greve geral, quando o país para. O rastilho vai ser outra contestação. Em 1911, em Setúbal, e por isso é que na nossa maionese hoje íamos viajar até Setúbal, ou Full Places, que era o verdadeiro centro operário e que vai ser também o centro destas reivindicações. Claro, onde estão os operários é onde há mais molho. O forte desta região era a indústria conserveira. Que era uma indústria que conservava tudo. Pois é pescar, amanhar o peixe e meter dentro da latinha. Umas latas. Na altura penso que não latas, talvez provavelmente frascos. Pois, não é? Pois. Eco-friendly. Eram boiões assim. A maior parte. Sim, conserveira de peixe, conservavas o peixe, não sei como é que elas conservavam o peixe. E elas sim, porque a maior parte, a grande esmagadora maioria da mão de obra eram mulheres. E as suas queixas eram diversas. Nós temos até transcrito, porque vinha nos jornais, nestes tais jornais todos, o que é que elas se queixavam. Obrigadas a levantar-se da cama a qualquer hora da noite, para trabalharem 10 e 11 horas e ganharem apenas 180 reis por 5 horas de trabalho. Era muito pouco dinheiro mesmo. Depois, elas queixavam-se também que tinham que fazer coisas para as quais não tinham sido contratadas, como fazer trabalhos, como pregar caixas de peixe, ou fazer coisas onde, diziam elas, e distribuir o peixe nas lotas delas, e diziam elas, serviço que deve ser feito por rapazes, pois estamos sempre expostas aos insultos de alguns camaradas menos delicados. Portanto, os homens, elas iam fazer coisas e os homens iam insultá-las. Isto está tudo escrito, tal como está. As queixas delas, literais. Ainda a desigualdade de salário em relação aos homens, elas queixavam-se disso. Falavam também das multas e castigos corporais para os filhos e filhas, dizem elas, sem respeito algum pelo sexo e pela sua situação. A falta de higiene nas fábricas, diziam elas, a água da salmoura, portanto a água onde estava o peixe, escorria pelo chão, encharcando os pés, e o ar empestado, chegando, especialmente no verão, a desmaiarem e quase a sufocarem. Imagina uma fábrica, imagina petrificar aqui. E depois os mais tristes e quase
habituais abusos sexuais, diziam elas. As nossas filhas são muitas vezes chamadas ao escritório, demorando-se tempo imenso, ficando nós em ânsias por saber o que se passa. Vemo-las vir chorosas e ai de nós, já sabemos, é a desonra, a desfloração e ninguém os pune. Aqui estamos já no início do século XX. Rapariga bonita tem de ser amante do industrial, do gerente, de todos os que querem prostituir. Se alguma resiste, vem a multa, a pancada e por fim o despedimento, que é o princípio da fome. Dizia isto num jornal operário, contava. Isso é de uma violência, o que está aí, esse parágrafo é violentíssimo, que está aí. É mesmo. Não era fácil. E elas não pediam muito, elas pediam nesta altura, estamos em 1911, lá em Setúbal, nestas fábricas de conservas, 10 reis de aumento. Uma ninharia, para termos ideia, 1 quilo de carne custava 320 reis. Portanto, tu não custava praticamente mais do dobro do que tu ganhavas por dia. 1 litro de leite custava 80 reis. Bem, tu tinhas de trabalhar quase 30 dias para comprar carne. Pensa bem, se carne era 300, se ganhavas 10. Não, isto 10 era o aumento que elas pediam. O aumento, elas ganhavam, o que dissemos há pouco, 180 reis. Por causa de uma semana de trabalho. Claro, porque também tens as despesas todas e 1 quilo se calhar não chegava para alimentar bem uma família. Lembrar-se, há muitos grandes. Os industriais, portanto, os donos das fábricas recusaram-se. Isto vai abrir um conflito sem fim à vista. A 22 de fevereiro de 1911, os jornais começam a dar conta, os jornais em Lisboa, sim, país, não é? Começam a dar conta de uma greve, chamava-se eles, greve das mulheres das fábricas de conserva de Setúbal. E depois, nos dias seguintes, vão-se juntando outros operários, porque há uma coisa, outras indústrias também, da cortiça, ali tudo à volta, homens e mulheres, entanto começaram a parar, numa ideia da solidariedade. Ou seja, nasce aqui também uma ideia muito engraçada dos protestos, que é, eu não estou em greve por mim, estou em greve por estes operários, quase uma noção de classe, sim, uma noção de classe. Totalmente, é quando começa a luta de classe, é precisamente por esta noção de que... E aquela ideia do podia ser sobre mim, não é, por acaso. Sim, é uns direitos. E eu estou alinhado com. Tal e qual. E portanto vão-se juntando operários de outras indústrias, tal e qual, até que Setúbal para. A coisa vai-se arrastar num braço de ferro, até que a 13 de março, portanto esse mesmo 1911, a coisa fica verdadeiramente feia. Há várias versões, mas o essencial é isto. Uns industriais, alguns até levaram as famílias lá para dentro das fábricas para trabalhar no peixe e queriam levar até ao comboio, até à linha do comboio em Setúbal. Juntaram-se em carroças, quase foram a greves, no fundo é o que diríamos hoje. Nomeadamente, sabemos até os nomes das fábricas que fizeram isto: Mariano Lopes e Chancerelle. Agora, os grevistas não estavam pelos ajustes e os donos das fábricas pediram ajudas à recém-criada Guarda Nacional Republicana, que vai para lá e faz umas escoltas para as coisas passarem, para as carroças do peixe. Agora, as carroças lá passam pela Avenida Luísa Todi, ainda hoje a avenida principal de Setúbal. Houve pedradas, houve gritos, houve não há direito, nós estamos em greve, estes gajos são os filhos da puxa. E depois há tiros de um cabo da guarda que vai a cavalo e dispara. E o resultado, 11 operários feridos e 2 mortos, até sabemos quem foram. Nossa. Mariana Torres, de 42 anos, e António Mendes, de 19. E isto vai ser o rastilho da primeira tentativa de greve geral em Portugal, em resposta àquilo que ficou conhecido como os fuzilamentos de Setúbal. Mataram 2 trabalhadores que estavam a reclamar pelos seus Isto foi um choque direitos. Nacional, não foi? Certamente. Nos operários, sim, entre os operários foi, absolutamente. A coisa galgou para um sítio Claro. estranhíssimo. E então chamaram-lhes fuzilamentos de Setúbal, não é? E então eles juntaram-se todos e resolvem deixar de trabalhar durante 24 horas, no dia 20 desse mesmo ano. Agora, a coisa vai arrancar logo com distúrbios no sítio onde saíam os elétricos em Lisboa, que é em Santa Amaro, em Alcântara, e depois vão juntando milhares e milhares de operários, precisamente nas zonas industriais que nós falámos. Alcântara, Xabregas, Beato, o Poço do Bispo. Também chegam ecos de que em Almada e em Setúbal as pessoas tinham-se juntado à greve. E depois todos estes operários, milhares de pessoas, vão se juntar no terreiro do Paço, que é onde estavam os ministérios, para se protestar, a dizer: não, queremos trabalhar. Não queremos trabalhar. Xiça. Temos de fazer uma viagem no tempo, pensar que a forma da organização disto é muito complexa. Não há comunicação, não há telemóveis, não há redes sociais, não há nada. Esta gente tinha que estar alinhada. Há reuniões à noite, andarem... E perceber um bocadinho a espuma do dia, como é que a coisa vai.
o drive da coisa. Ou seja, as pessoas viviam provavelmente mais segregadamente, portanto, viviam mais dos bairros operários que haviam à volta daquilo. E encontravam-se, iam às suas reuniões dos sindicatos, já sabiam, à quarta-feira à noite encontramos na Associação Recreativa, imagina, na Voz do Operário, seja onde for. A guarda vai responder a cavalo, a guarda a cavalo, vai responder com força, pancada, prisões, as lojas, os tipos das lojas das baixas começam a fechar as dizer, com medo que isto venha. A levaria Ulisses, não vai levar vou levar uma chapada, vou levar de luva branca. Olha, tem uma luva branca aí, para quê? Vou levar uma chapada. Sorte. A coisa não vai andar nem desandar, os trabalhadores continuam a manifestar, os patrões não cedem e vem a guarda e levam nos cornos, até que começam mesmo a esmorecer. Agora, até porque há a brincar, estavam há um mês a fazer estas manifestações com greve, o que significa que gastos. Não havia dinheiro em casa, deixou de haver pão na casa dos operários, então voltaram a trabalhar. Claro, quem vai resolver a coisa nesta altura é o governador civil de Lisboa, que, temendo que aquilo desse um banho de sangue gigantesco, consegue um acordo. Apenas uma das reivindicações foi aceita, passavam a trabalhar 8 horas por dia, 9 no verão, para se aproveitar mais uma hora. No fundo, isto foi uma magérrima vitória para o movimento operário. Pois. Foi quase tomem lá para se calar e saiam daqui. E depois vieram contestações noutros pontos do país que vão extravasar pela primeira vez a cintura operária de Lisboa. E mais uma vez, repressão policial. E assim, no dia 28 de janeiro de 1912, vai ser decidida a primeira greve geral nacional da história de Portugal. Vai ser convocada pela União dos Sindicatos Operários e em solidariedade com o quê? No Alentejo, os agricultores estavam a protestar, os lavradores estavam a protestar há muito tempo contra as condições terríveis de vida no campo. A polícia vai lá, a guarda, no caso, vai lá, mata 2. Nestes confrontos, os também passavam-se da boca, não é? Tiravam pedras, mata 2. E então, estavam há meses nestes protestos. Ou seja, no fundo, eram coisas muito básicas que eles estavam a pedir. Estás a ver? Um salário que desse para comer. Claro. Descansar, estás a ver, trabalhar mais de 10 horas parar seguida. Um dia na semana, era mesmo coisas muito básicas para nós hoje, pelo menos, não é? E portanto há 2 mortos, até que os trabalhadores de Lisboa juntam-se todos em solidariedade com os tais agricultores do Alentejo e pela primeira vez juntam-se todos, metalúrgicos, tipógrafos, os professores, todas as profissões que estavam sindicalizadas, os transportes, e decidiram parar todos juntos, com esta ideia clara se nós pararmos todos, isto tem uma força gigantesca. Uma moça gigante, claro. Hoje as conserveiras de Setúbal é muito mais fácil de dominar. E assim foi. E Lisboa acorda nesse dia de janeiro, 8 de janeiro, olha à volta e pensa assim: o que é que se passa? O que é que se passa aqui? Covid? Está tudo parado? É pandemia? Os elétricos não passam. E os elétricos, em 1912, isto é uma coisa muito importante, isto é o sangue da cidade. Claro. É o que leva toda a gente para o trabalho, sim, de um lado para o outro. Totalmente. É o sangue mesmo, as artérias. Sangue das artérias. Eu percebi. E, portanto, sem elétricos, Lisboa para. E depois começam a olhar melhor, a dizer assim: as fábricas fechadas, as oficinas fechadas, os taleiros parados, muitos serviços também interrompidos, não é? Dos funcionários públicos. O comércio também, as pessoas não abriram, não é, com medo e tudo mais. Portanto, a cidade estava verdadeiramente parada. Os grupos de trabalhadores por todos os lados faziam assembleias, faziam protestos, falavam de vamos juntar-nos agora no Terreiro do Paço, todos à manifestação. Tu tens um jeito para... Tu estás desde o início deste episódio, o teu panfleto imaginário. Não, não sei o que é que te mais. Pois não. Abaixo não sei o quê. Sim. Queremos café de mais qualidade. Claro. Eu não sei muito bem. Queres um café? Matilde. E então, claro, eu acho que não havia elétricos, mas havia imensa eletricidade. As pessoas estavam elétricas verdadeiramente. Claro. Porque estavam embriagadas com este poder. É o entusiasmo da coletividade também, não é? De perceber a força, sim, claro. E um país a parar é um efeito galvanizador também. E uma sensação de poder imenso. Nós conseguimos qualquer coisa. E Lisboa, isto vai durar 3 dias
Lisboa cai na mão dos operários que andavam por todo o lado a reclamar os seus direitos, a dizer não, pagamos, queremos lixeiras a céu. O que é que dizes? Dá-te um exemplo. O povo é que é mais ordanha. Isso é uma frase altamente açoriana. fascista. Não é, claro, não é nada. Claro. É nos Açores. Claro. É das vaquinhas Eu dos acho Açores. ótimo, acho que tem imensa graça, mas é uma frase. Tu que não sabes o que é que has de reivindicar. Matilde, o que é que tu reivindicarias se pudesses? Queremos. Novos materiais. Quero dinheiro para comprar camas. Quero dinheiro. Comprar camas. Câmaras. Camas era a sua avó que dizia, não é? Porque a Matilde agora Preciso quer mais filmar camas de aqui cima, de nesta baixo. casa. Agora, claro, o governo ficou em pânico, os patrões ficaram em pânico a dizer assim: estes gajos juntos. Eu não tenho nada contra o povo, pior é quando se juntam, terá pensado o governo. Mais de dois, dá chatice. O Salazar é que tinha razão, mas antes teve deles razão chegar. mais tarde. Exatamente. Sim. E depois começam os confrontos mais violentos. Os elétricos tentam passar, ainda passam elétricos escoltados pela GNR, com cavalos de um lado e do outro. Imagina os tumultos disto. Há muitas fotografias agitação disto. disto. Há muitas fotografias. O Yoshua Ben Olial já anda de máquina na mão. Depois aqui a sacar. Há muitas imagens desta história. Os trabalhadores passam elétrico, atiram pedras, que é pedir: estamos em greve, tu filha de Maganda. Maganda era um tipo um indiano muito famoso de Lisboa. Uganda. O Maganda. Maganda. É filho do Maganda. Este gajo é filho do Maganda. Pois é, o Maganda. Ali de telheiras. É uma Maganda. Há até bombas, pequenas bombas artesanais a arrebentar. Isso aí, pronto, é que já Foguetes a estalar. sim. Enquanto houver Santo António, enquanto houver. Viva Santo António! Viva! Bom! Santo António! Nós estamos a fazer um pouco das reivindicações. Nada. Está mal que estava na cabeça. Pois, ela é de Setúbal, não é? O governo É distrito de Setúbal, não é aquilo? É, onde tu vives. vai responder. É declarado o estado de sítio, portanto acabaram-se as garantias, como nós sabemos, que é o estado de sítio, não é? Novamente guarda na rua. Recolher obrigatório, não podes andar na rua, mas ainda assim durante aqueles 3 dias os operários tinham tomado conta da cidade. Que impacto. A tropa sai para a rua até ao dia 31, portanto ao fim de 3 dias de festa, as forças, a tropa macaca, a tropa macaca, a artilharia, a copa, o exército. Eu estou a perceber. Começa a varrer aquilo tudo, zá. E o ponto alto deste confronto vai acontecer. Eles foram indo embora, não é? Foram dispersar. Mas o core dos operários, se quiseres, a chefia dos movimentos, está onde? Barricaram-se na Casa Sindical, no Bairro Alto, na atual Rua do Século, penso que é que ficava. Que é um dos centros de organização dos trabalhadores, portanto ficou ali a inteligência, se quiseres, deste movimento. O cerco é total, há tensão no ar. O que é que vai acontecer àquilo tudo? A tropa assim: sai! Os trabalhadores a dizer: não saímos. Tu não tens, não dá mesmo. Não dá. Direto. E claro, isto simbolizava quase, era muito simbólico. O movimento operário está fechado nesta sede e lá fora está o governo, o poder. Claro, o poder a cercar. Que era quase uma traição ao que tinha a imaginário do movimento operário tinha em relação à Primeira República. Pré-República, claro. Também tem que saber organizar, a gente tem que estabelecer um bocado. E pedir coisas com calma Exatamente. também. Sim. Até que chovia copiosamente, eram 4 da manhã e os cerca de 700 trabalhadores que lá estavam barricados começam a sair. 700? 700 pessoas lá dentro, é verdade. Começam a sair, entre os muitos milhares que estou a perceber, claro. E lá vêm eles, a guarda republicana e os soldados fazem umas filas e eles lá vão no meio, presos todos, não é? 700 pessoas presas, vão saindo, renderam-se. Sim, ou amálgamas. Eu não me rendo. E vão cantando uma música já famosa na altura, a Internacional. De pé, ou não sei o quê. Não é? Pois estavam a caminhar, estavam de pé. E vão ser levados pelo arsenal, para o arsenal da Marinha, e depois vão ser embarcados para navios. Tínhamos navios prisão no Tejo. É verdade, o navio Pedro de Alenquer e a fragata Dom Fernando, se quiseres saber. Lá são prisões e lá ficam presos. E depois por todo o país. Em pleno Tejo? Em pleno Tejo, sim. Eram prisões de barco.
Jesus. Para serem presos, claro. É para ver a terra ao longe mesmo, sossegadinho. Para estarem quietos. Sim, estás a ver a E terra tem a ver ali. com uma questão de espaço também. Pois. Eram 700 pessoas, não é? Que depois De imediato, não é? De chofre. E depois também por todo o país, nos tais focos que tinha havido da greve geral, Claro. vão sendo reprimidos no Porto, em Braga, No Alentejo, como disseste. Sim. Claro. Tinha sido em Évora esses confrontos grandes, onde tinham matado dois agricultores, protestadores da agricultura. Sim, 2 agricultores, Hugo. É como se chama, Sim, não é? sim. E pronto, levam nos cornos, as sedes do sindicato são atacadas, claro, Mas levam nos cornos isso- no Alentejo, na margem sul, Isso e há mortos, fragiliza há mais sempre mortos, o há mais Estado, mortos. não é? A verdade é essa. É que o Estado, por mais que tenha desmontado essa greve, esse músculo poderosíssimo da voz dos trabalhadores, no fundo saem todos a perder disto. E saem a perder até nos bolsos também. Sai um país de rastros. Porque Sai. 3 dias de paragem é um Já no peso. meio da própria... Sim, Aliás, claro, da fragilidade da própria República Sim, em aliás, questão, ou claro. seja, não podemos esquecer, não podemos fingir que quer o final da monarquia, quer os conturbados da Primeira República teve a ver também com enormes crises económicas, não é? O país já está... As pessoas quando aperta, it's the economy stupid, como costuma-se dizer. Sim, Portanto, a verdade, não podias estar mais coberto de razão. Porque ninguém ganhou verdadeiramente. A Pois. economia, se isso for importante, perdeu. Os patrões perderam porque tiveram os negócios fechados. Claro. E as vitórias foram muito poucas mesmo. Umas concessões ali, está bem, trabalham só 10 horas. Os preços foram libertados. Houve um lavar de mão, mas não é, ninguém. Se quem é que ganhou? Ninguém, verdadeiramente. Mas fica no ar esta certeza. Esta greve geral de 1912, a primeira em Portugal, deixou essa vitória no ar, que é nós podemos nos juntar. E Nós virar podemos. isto. E virar sempre isto. Sim, é verdade. É quase um momento fundador. Eles perceberam a greve geral é possível, funciona até certa maneira. Portanto, conseguimos parar o país, conseguimos parar a capital do país, e vai ser uma... nós conseguimos aspirar a nossa liberdade, nós conseguimos Claro. lutar. E os próprios patrões e o governo percebeu isto é cuidado com isto. E inédito Isto é cuidado até com isto. então na história de Portugal, não é? Ou seja, não há paralelo com uma mobilização de classes da base da sociedade, mesmo da base, mesmo da pirâmide da coisa, terem tido um efeito tão forte e determinado É verdade. junto de toda a hierarquia das E é o coisas. verdadeiro divórcio, logo em 1912, Pois, eu sei o que é que entre o vais dizer. movimento operário e a Primeira República, e a ideia da Primeira República. É o verdadeiro divórcio, que vai fazer com que, 14 anos depois, o Estado Novo venha Vingar. venha para ficar com esse... A Primeira República foi perdendo, e começa logo em 1912 a perder o apoio popular. Frauda, não Pelo é? menos o movimento operário, sim, dizer Claro. assim, afinal, isto é mesmo. Estes gajos são. Isto é mesmo. Pois, já mesmo- ouvimos É só frases. menos chique. Pois. É só isso. Sim. Internacionalmente é só menos chique. E portanto, quando hoje celebramos o 1º de maio, que viemos de celebrar, e quando nós hoje, claro, fomos aprimorando os direitos, não é? Nós hoje falamos, se calhar, exigimos direitos com toda a razão, não é? Vocês, direi melhor. Que para um trabalhador de 1912 ficaria a pensar: Sim. o quê? Que perigo. A Matilde quer uma viatura de serviço. Sim. Que aí? Ao que isto chegou? Cartão Galp Frota. Caldo, cartão, galdo, frota. Pá, 2 real. refeições. 2 refeições. Pagas pelo patrão. 2 refeições por Nossa, dia. num cartão, um voucher de. Nós, Isto é claro. demais. mudou todo o conceito dos direitos das pessoas, do direito de tudo mais. Mas não devemos esquecer muito, como todos os outros direitos das pessoas em geral, eles não são dados, não caem do céu, são conquistados, e às vezes são conquistados com cidades inteiras paradas e com mortes e tudo mais. E portanto, em 1912 o país parou e mostrou durante aqueles 3 dias quem é que verdadeiramente o fazia andar, porque ele só parou porque quem fazia andar parou. A Condessa disse assim: porquê é que isto parou? Doutora. Então e o jantar não vem para a mesa, Teresa? Tem de ir à cozinha buscar. Pois, vir vem. Sim. Olha, muito Se curioso. fores fazer lá dentro. Eu estou a fazer um paralelismo já há uns bons minutos.
de quando em vez, nós quando vemos o Orçamento de Estado, aquela ferramenta, aquele instrumento que no fundo determina a operação do nosso ano, é sempre assim, e quando a associação dos trabalhadores, dos empresários se junta com o governo, é sempre aquele tópico de seca que nos passa um bocadinho na ótica do ruído, mas a ideia é sempre a mesma. Nunca nenhuma das partes sai feliz dessas reuniões. Nunca têm efetivamente o que querem por absoluto. Mas isso é bom. Mas são as pequenas conquistas e a soma desses anos todos, dessas lutas todas, que nos fazem ter os privilégios que alguns de nós nos parecem ter sido sempre assim, mas não foram. E este episódio está a comprová-los. E isto é a dureza base destas isto vidas. É a base dos direitos mais básicos mesmo, ou como nós os encaramos claro, hoje em dia, claro. E é verdade. E é muito essa grande ideia. Viagem. Sim, é verdade. É muito essa ideia do lado da barricada que se está e a tal consciência dessas coisas. E é muito engraçado ver de onde vem e as lutas que nos trouxeram até hoje. Grande viagem, Hugo van der Ding. Tu estavas sem saber onde te posicionar, mas fizeste de bom manifestante. Viste no fim, depois disse assim: direitos. Olha, sem causar muito ruído aqui neste episódio, é só tudo direitos. Agradecer muito. É um direito que vocês têm. Deve de ser. E também pode ser um dever, se o encararem assim, de comentarem estes episódios, de partilharem. Nós levamos muito em bom gosto. Eu quero dizer que tenho sido muito feliz andar na rua com a rádio, com o meu dia-a-dia profissional e ser abordado por vocês e o vosso feedback sobre esta nossa maionese e de que forma é que nós fazemos parte também da vossa semana. E devem comentar estes episódios porque isto funciona também com engajamento. Queres um engajamento? Toma lá um engajamento. Olha, temos aqui comentários sobre o nosso último episódio em Cuba Ser Cubano. Há sugestões muito bem colocadas para, por exemplo, diz aqui a Lica Pérez, que fala numa série na Netflix, Cuba Libre, que eu acho que é da RTP, eu acho que ela passou primeiro na RTP e depois foi alojada noutro sítio qualquer. É da RTP, sim. Não sei, nessas porcarias dessas plataformas RTP Play ou Netflix ou HBO. Olha que tens direitos de trabalhadores, não podes dizer essas coisas da tua própria identidade, da tua entidade patronal. Muitos comentários a dizer onde é que estão a ouvir isto, obrigado por estarem a partilhar também da vossa vida. Estão ouvindo as orelhas, onde é que vocês haviam de estar a ouvir? Não, das cidades, nos sítios. E também há aqui uma mensagem muito importante do Júlio César, o próprio? O Júlio César, ele que manda nisto tudo. Mete um hashtag e diz Free Matilde. Beijos from London. Isto tem que ver com as tosses da Matilde. Como repararam, há uma total ausência neste episódio. Eu também tenho uma mensagem. Tens uma mensagem? Tenho, que é uma mensagem muito especial. Diz proletariado. Muito giro. A Patrícia Girão diz: Tiago e Hugo, no próximo episódio podem mandar-me uma beijoca. Beijinhos. Diz ela que também é ilustradora. Não sei, este também não percebi se me está incluído. Deve ser. Tu és ilustrador de vez em quando. Mas faço retratos e amo ouvir-vos enquanto estou a desenhar. Maravilha, Patrícia Girão. Muitas beijocas, não podíamos gostar mais desta mensagem. Beijinho da Matilde. Falsa. Cuidado, mais um episódio com a produção da Força de Produção, o apoio da Bacana Play, a narração, a locução da Mia Tomé, a banda sonora do Noise Earth, o vídeo é da nossa Tocinhas preferida, a Matilde Calado, o só direitos. É só direitos. Domingo estamos de regresso para mais um novo episódio de Vamos Viajar na Maionese. Beijinhos e abraços. Vamos viajar na maionese com Hugo van der Ding e Tiago Ribeiro.